vai acontecer. Ou seja, a sua fé pode não ser aquela fé gigante, do tamanho de um caroço de abacate. Já viu o caroço de abacate? O caroço de abacate é grandão assim. A semente da mostarda é pequenininha assim. Alguns têm fé do tamanho de um caroço do abacate. Muita fé. Mas não faz uso da fé que tem. É a mesma coisa que aquela pessoa que tem um carrão guardado na garagem de casa. Carro com câmera na frente, câmera atrás, câmera do lado, ar-condicionado, teto solar, banco de couro. O carro faz tudo, tem tudo. Mas a pessoa não usa o carro, porque ela não quer estragar o carro, desgastar o carro. Então, o carro está lá. Ela tem um carrão. Dá para ela se locomover para lá e para cá, mas ela está aí. Ela não usa o carro. A fé é para ser usada. É ser usada. Então, se você tiver uma fé desse tamanho, mas você disser, ó, boca, disser, passa daqui para colar, vai acontecer. Então, a intenção da reflexão de hoje é essa. É nos levar a pensar sobre o poder que nós temos na nossa língua. Aliás, a minha Bíblia, ela traz essa tradução, esse tema. Não sei como que é o tema da tua Bíblia. Da minha diz assim, ó, o domínio sobre a língua. Por quê? Porque se a minha língua ela não tiver controlada, consequentemente eu vou perder muita coisa boa. E vou trazer para a minha vida muita coisa que não é tão bom assim. Então, vamos para a leitura. Tiago 3, verso 1 diz assim, olha. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago conversando com aqueles que estavam à volta dele, ouvindo a fala dele, e num futuro próximo conversando através de uma carta, dizendo, ensinar é importante, ensinar é bom, mas o ensino ele traz uma responsabilidade. Porque se você ensina, você deve estar dando o exemplo. Exemplo. É fácil você ensinar e não dar o exemplo. É aquele pai, é aquela mãe que fala para o filho, fala para a filha, faz assim, filho, faz assim, filha. Ó, não faça isso, hein? Aí o filho, a filha fala assim, mas você faz, mãe. Mas você faz, pai. Por quê? E aí o pai, aí a mãe, né, que é a autoridade, fala assim, faça o que eu mando. A autoridade, ela vem a partir da prática. O exemplo é a melhor forma de exercer a autoridade. Se você disser, mas não fizer, você não tem autoridade nem uma. E muitas vezes você não precisa dizer, só o fato de você fazer já está legitimando sua autoridade. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, qualquer lugar, qualquer lugar. Falar é a coisa mais fácil que tem de fazer. Agora, fazer já é diferente. Então, no verso 1 ele diz assim, olha, irmãos, é importante que alguns de vocês não sejam mestres. Ele estava dizendo com isso, alguns de vocês precisam melhorar no que diz respeito ao exemplo. Alguns de vocês têm falado muito, mas têm feito pouco. Está aqui, ó. E nós seremos julgados com maior rigor.
a responsabilidade que está sobre o meu ombro de estar aqui conversando com você, eu sou um ser humano igualzinho, seu irmão. Como arroz, como feijão, igual a você. Frita ovo lá em casa. Na sua casa eu não sei se você frita ovo. Na minha nós frita. E nós gosta de ovo frito. E ovo cozido com sal também é bom. Mas tem que tomar cuidado para a pressão. Mas nós come lá, é ovo frito, é ovo cozido. De vez em quando come um bife, de vez em quando come um frango. Um repolho refogado. Olha, 8 horas da manhã falando de comida. Meu Deus do céu. Pagar conta, eu pago igual você paga. Chega a conta da luz na sua casa? Chega. Da água. Da água já chegou de 2024, né? É incrível esse SEMAI, ele é incrível. Eles mandam a conta de 2024. Tudo bem, Deus nos dá graça para pagar. E nós vamos pagando. Eu pago a conta igual. Agora, na hora de prestar conta para Deus, eu que estou aqui no altar te ensinando, o julgamento sobre a minha vida será diferente. Porque tudo que eu falo para você aqui, eu devo de estar falando dando exemplo. Exemplo. Então, Tiago, ele chama atenção. Por isso que é importante a gente tomar cuidado. Ele começa falando isso daí, ó. Quem ensina é diferente de quem aprende. A responsabilidade de quem ensina, ela é muito maior do que quem está sentado ouvindo. Tanto ouvir quanto ensinar é importante. Mas o cuidado, ele tem que ser tomado. O exemplo, ele precisa ser dado. Verso 2. Ele diz assim, ó. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Às vezes o irmão vem para a igreja chateado porque tropeçou em alguma coisa, fez o que não era para fazer, falou o que não era para falar, deu alguma bobeada, alguma vacilada. Aí o Tiago, ele está confortando o coração de todos nós. Ele está dizendo assim, ó, todos nós tropeçamos. E é bom porque tem gente que é cheia de querer botar banca, né? Não, eu não tropeço, eu sou acima da média. Está na Bíblia. Todos tropeçamos. Um tropeça numa coisa, outro tropeça em outra coisa. Mas todos tropeçam. Isso é bom para a gente ficar atento e não cair numa armadilha de achar que nós somos melhor do que ninguém. Se eu não tropeçar aqui, eu tropeço ali. Isso é importante a gente pensar, para não ficar orgulhoso. Se alguém não tropeça no falar, então existem meios e caminhos de tropeçar. Aí ele está dizendo agora aqui sobre a fala. Ó, se alguém não tropeça no falar, essa pessoa, tal homem, é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Tem meios, formas, jeitos de se tropeçar. A conversa de hoje é sobre a fala. Aí ele diz assim, ó, se alguém não tropeça no falar, então eu posso tropeçar fazendo alguma coisa errada. Eu posso tropeçar indo a algum lugar que eu não deveria ter ido. Eu posso tropeçar olhando, de repente, o que eu não deveria olhar. Eu posso tropeçar pensando que eu não deveria pensar. Há formas variadas de se tropeçar. Eu falei com você agora de pouco. Todos tropeçamos. Um tropeça de um jeito, outro tropeça de outro jeito. Agora, o Tiago, ele diz assim, ó. Aquele que não tropeça na fala, na língua. Essa pessoa é uma pessoa perfeita. Por quê? Porque aquele que consegue dominar a língua, consegue dominar o quê? O corpo todo. Veja, o poder que a língua, que a fala
exerce sobre as demais partes do nosso corpo. Quando colocamos, aí vai usar a figura para facilitar a compreensão. Quando colocamos freios na boca do cavalo, para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. E o cavalo é forte. Mas coloca o freio aonde do cavalo? Na boca. Colocou freio, pronto, controlou o cavalo. Eu não monto, nunca montei, também não estou pensando em montar. Não sei, talvez você saiba, talvez você conheça, domine o assunto. Puxou a rédea lá, o freio, o cavalo para. Aqui, está na boca. Podemos controlar o animal todo pela boca dele. Todo homem, tomem também como exemplos os navios. Embora tão grandes, e tem navio de 200 metros, 250, 300 metros, tem navio gigantesco. Gigantesco. Embora sejam tão grandes, impelidos por vento forte, são dirigidos por um pequeno leme, muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então não é de acordo com o tamanho do navio, que é o tamanho da direção do navio. A direção do navio é a mesma, aproximadamente do tamanho dessa tribuna aqui, aproximadamente, tudo muito parecido. Mas existe aqueles navios que tem 12 andares, tem navio que é gigantesco, parece uma cidade flutuante. Mas independente do tamanho dele, o que controla ele é um leme, é uma direçãozinha pequena desse tamanho aqui, ó. É o que controla o navio. É o que controla. E controla o navio. Aqui ele faz uso desse exemplo da mesma forma. No final ele diz assim, conforme a vontade do piloto. Se o piloto quiser que o navio vá para cá, o navio vai para a esquerda, para a minha esquerda, a sua direita, o navio vai para a direita. Se o piloto quiser que o navio vá para a esquerda, o navio vai para a esquerda. Quem está controlando aquele navio é o piloto, independente do tamanho do navio. Independente de quantas pessoas, e tem navio que leva milhares de pessoas. Não importa. Pode ter 2.000, 3.000, 4.000 pessoas dentro de um navio apenas. Mas é aquele pequeno leme que controla e leva todo mundo para lá ou para cá. Verso 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Mais uma vez, mostrando o poder das pequenas coisas sobre as grandes coisas. Nós vemos aí muitas vezes florestas, matas sendo queimadas. Engana quem pensa que essa mata foi incendiada a partir de um fogo gigantesco que chegou com um palito de fósforo. Um palito de fósforo incendeia uma mata toda. Uma bituca de cigarro incendeia uma mata toda. Uma simples fagulha. Mas veja o estrago que faz. Por isso que Deus está falando conosco nessa manhã. E nós estamos às portas de 2023. Talvez 2022 possa ter sido o ano marcado na vida de alguém como o ano em que o cavalo esteve solto, o ano em que o navio esteve sem controle. Talvez 2022
tenha sido marcado na vida de alguém como o ano em que o bosque todo pegou fogo. E a pessoa está tentando adivinhar. Mas por que o cavalo não para? Por que o navio está descontrolado? Por que o bosque está pegando fogo e não para o fogo desse bosque de jeito nenhum? E Deus está dizendo assim, ó, o controle da língua, ele é o que há de mais importante na vida de um cristão. Uma língua que não é controlada, ela coloca um casamento, aí as figuras elas só são trocadas para fazer aplicação na nossa vida. Uma língua que não tem controle, ela coloca um casamento. E aí de casamento, irmão, a gente pode ficar pensando aqui de tudo quanto é jeito. Casamento que a turma quando vai casar faz aquele auê, passa avião falando, desde casamento cinematográfico até aqueles casamentos mais simplesinho no tocante à cerimônia. O cinematográfico não é mais importante que o simplesinho. O que é importante é o casamento em si. Então a gente não vai ficar aqui preso na grandeza que foi a cerimônia, não é isso. Mas tem casamento que não se ajusta de jeito nenhum, porque a esposa não consegue controlar a língua dela. É o cavalo que não está com freio. Tem casamento que não se ajusta de jeito nenhum, porque o marido não consegue controlar a boca dele. É o navio desgovernado. Tem casamento que não consegue se equilibrar de forma alguma. É uma mata pegando fogo e é um fogo que não acaba nunca. Aqui, ó. Semelhantemente, verso 5, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É forte o texto. É um texto muito forte para a gente pensar, puxa vida. E eu vou falando, nem penso o que eu falo às vezes. Às vezes eu já falei, depois que eu falei, está falado. E tem gente que fala assim, ó, se eu falar, eu não volto atrás. Às vezes é melhor não falar. Ou se falou, às vezes é melhor arrepender e voltar atrás. Porque uma embarcação, e aí eu podia, né, não fiz isso. Mas eu podia pegar imagens, por exemplo, de navios, de grandes embarcações afundando, porque estavam descontrolados. Há poucos anos, o Costa Concórdia, uma embarcação que estava, se não me falha a memória, próximo, na região da Itália, sem controle. A embarcação ia para lá, um barco, um navio, não é um barco, um navio gigantesco, jogado para lá, e jogado para cá, e jogado para lá, e jogado para cá. E a hora que menos se esperou, aquele navio, ele fez assim, ó, virou, afundou. Meu Deus. Incendeia todo o curso da sua vida. Está ali, ó, verso 6. Incendeia todo o curso da sua. Tem gente que não consegue. E eu acho importante pensar olhando para o ano que vem. Tem gente que não consegue parar em empresa nenhuma. Porque dentro da empresa a pessoa não consegue parar com a boca fechada. A pessoa foi contratada para trabalhar. Mas ela vai para a empresa para trabalhar, o assunto dela é você vê. E o patrão faz de conta que não está vendo nada.
O encarregado faz de conta que não está vendo nada. A hora que a pessoa menos espera, ela está sendo demitida. E aí vem aquela desculpa assim: ah, é por causa do governo, que é por causa da crise, é por causa do dólar. O patrão, o encarregado, ele não vai falar. É porque você fala demais. Ele tem a boa desculpa do dólar, da crise, do governo. Ele tem essa boa desculpa. Então ele dá essa desculpa. Tem amizade que não. Tem pessoa que não consegue ter amigo. Não consegue ter amiga. Tem pessoa que não consegue. A pessoa simplesmente, tudo quanto é gente que para perto dele ou para perto dela, não consegue desenrolar uma amizade de alguns meses. Por quê? Porque a pessoa, ela fala demais. Não é frase minha, algum estudioso falou isso. Pessoa acima da média conversa sobre projetos. Pessoas medíocres conversam sobre pessoas. Já ministrei esse estudo aqui, em reunião de profissionais. O rico fala de projeto, o pobre fala das pessoas. Vai na mesa do rico, ele está planejando. Olha, se fizer assim, se fizer assado, se fizer... A regra é essa, porque tem uns ricos também que gostam de falar da vida dos outros, né? Eu não sei, que eu nunca fui rico, mas acho que tem. Não é só pobre que fala da vida dos outros também não, né? Vai lá na mesa do rico, o rico está planejando, projetando, tá vendo o que ele vai fazer para alcançar o próximo nível. Vai na mesa do pobre. Você viu fulana? Você viu Beltrana? Nossa, mas ela não se enxerga, né? Nossa, mas ele é tão ridículo. Só fala da pessoa. Irmão, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Incendeia todo o curso da sua vida. O que incendeia todo o curso da sua vida? A língua. A língua. Não tomar cuidado com o que fala. Não prestar atenção. É o navio descontrolado, é o cavalo sem freio, é a mata pegando fogo, um fogo que não acaba nunca. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis, criatura do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Você já deve de ter visto, né? Estamos no verso de número 7. 7, Vitor. Toda espécie. Então, o homem, ele vai lá, ele consegue domar o leão. O leão com toda a braveza dele. Mas o homem vai lá e consegue domar o leão. Põe uma cadeirinha e o leão põe o pé em cima da cadeirinha. E fica quietinho. Mas o homem não consegue domar a própria língua. Ele doma as feras, aquelas feras. Você já viu, você já deve ter visto vídeos sobre domadores. Mas ele não é capaz de domar a própria. Tem uns que tem uns cachorros bravos, né? O Wesley tem um cachorro bonito, que é brabo, mas ele está sempre na dele, né? É um cachorro bonito. Cachorro. Tem uns cachorrão que você olha, você vai até o sinal da cruz quando você vê o cachorro. Meu Deus do céu. Um cachorro desse daí, já pensou? O que tem? É um urso? Não, é um cachorro. É o Pepito. Pepito desse tamanho, Pepito. O dono doma o cachorro. Mas a língua dele ele não consegue domar. É coisa para a gente pensar. Alguma coisa Deus está ensinando para nós nessa manhã. Verso 8, Vitor. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens.
Com a língua a gente vai e canta para Deus, e com a mesma língua a gente libera a palavra de maldição sobre a vida das pessoas. Da mesma boca procede bênção e maldição. E aí Tiago fala assim, ó, meus irmãos, não pode ser assim. O Tiago ele tá conversando com uma igreja que está espalhada. A igreja da dispersão, a igreja espalhada, dispersada. E ele está falando para os irmãos assim, ó. Por quê? Que se a igreja está perto é uma coisa, nós estamos todos juntos aqui, ó. Agora, se cada um de nós estivesse num grupinho de 2, 3 aqui, 2, 3 ali, 2, 3 lá, seria mais difícil de controlar o que nós estaríamos falando juntos. A igreja espalhada é uma coisa, a igreja reunida é outra coisa. Então, a igreja espalhada tem que tomar cuidado. Porque juntou ali a igreja espalhada ali, ó. 2, 3 ali. Ah, você foi na igreja? Ah, eu fui. Nossa, mas você viu, não? Pastor nem estava de terno e de gravata, não. Um absurdo. Ah, você viu o músico então? O músico foi tocar lá e ele tocou mais alto do que o microfone do cantor. A igreja espalhada, ela tem que tomar cuidado. Quando nós estamos cada um num canto, aí a gente encontra com alguém na fila do supermercado. E aí, você vai passar o culto da virada lá na igreja junto com a gente? Já deu o nome já para participar junto do churrasco? Que cada vez mais a lista está crescendo, irmão. Pensa num churrasco top, vai ser esse ano. Então um monte de gente que já deu o nome. Se você não deu o nome, deu o nome. É hoje. Ah, eu não sei, acho que não. Ah, você passa lá, é a mesma coisa, todo ano. Não, esse ano não vai fazer diferente. Nós vai sentar na mesa e vai deixar a comida na cadeira. Esse ano nós vamos fazer diferente. Vai ficar tudo de ponta cabeça, plantando bananeira. Vai comer com a mão, vai comer com o pé em vez de comer com a mão. Vai ficar bem diferente dos outros anos. Você está entendendo a conversa? Sim ou não? Tiago está conversando com a igreja que está espalhada. A igreja está espalhada por causa da perseguição. Então a igreja se espalha. Só que quando a igreja se espalha, a igreja deixa de tomar cuidado com aquilo que ela fala. A igreja começa a falar o que não é para falar e deixa de falar o que não pode deixar de falar. Então ele está dizendo, da mesma boca sai bênção, da mesma boca sai maldição. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma boca, da mesma fonte? Último versículo para finalizar nossa conversa. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Não, não dá. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meu Deus. É algo para a gente pensar. Para a gente sair daqui pensando, bom, deixa eu ver bem como que eu estou fazendo uso da minha língua. Se da minha língua tem saído palavra de bênção ou palavra de maldição. Se eu tenho falado de projetos ou se eu tenho falado de pessoas. Se na minha casa eu sou alguém que libera a palavra da vitória ou eu sou alguém que libera a palavra da derrota. Se na empresa onde eu trabalho eu sou uma pessoa que usa a boca para contribuir com o crescimento da empresa ou se sou alguém que só falo coisas que não servem para nada no local de trabalho. Deixa eu ver bem se na igreja onde eu congrego a minha fala tem sido uma fala para ajudar a igreja a avançar cada vez mais ou se eu sou um daqueles críticos que não vê nada de bom na igreja, só tem coisa para padecer a lenha. Que tipo de gente, que tipo de crente eu tenho sido? Tiago está chamando a atenção de um grupo de pessoas. Por quê? Porque quando a língua está controlada, todas as demais áreas da vida da pessoa funcionam bem. Quando a língua está descontrolada, tudo vai de mal a
pior. É o navio fora do controle, é o cavalo correndo sem freio, é a mata pegando fogo e não tem previsão de quando aquele incêndio vai acabar. Que Deus nos ajude a pensar a respeito disso tudo nessa manhã. Vamos orar? Fica em pé, por favor. Feche seus olhos. Leve seu pensamento a Deus. Deus, Ele nos ama. Essa palavra é para você, irmão, mas ela é para mim também. Essa palavra é para o Wesley, mas é para a Marlene também. Essa palavra é para todos nós que estamos aqui no templo. Essa palavra é para quem está aí do outro lado, participando do culto online. É uma palavra que tem a intenção de nos edificar, porque se nós tivermos foco, não vai faltar nada na nossa vida. O foco começa por fazer uso da boca para liberar a palavra da vitória. Meu Deus, obrigado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos. Não é fácil, eu sei que não é. Controlar a língua não é fácil, mas quem consegue controlar tem a vida toda controlada. O casamento, a empresa, os negócios, as amizades, o ministério, tem tudo à volta controlado. Por isso, nessa manhã, minha oração é, em primeiro lugar, pela minha vida, Deus. Eu quero ser uma pessoa que tenha o controle da língua. Da minha boca saia somente a palavra da bênção, da vitória. E eu quero que todos os meus irmãos, de igual maneira, desfrutem dessa alegria. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome.